Hoje é dia de falarmos de mais um grande santo, São Francisco Xavier, este homem que empolga os corações. Bom, você que está chegando a primeira vez no canal, seja bem-vindo, participe conosco, queremos trazer para você conteúdos sobre testemunhos como este santo e tantos outros da igreja, além de conteúdos de espiritualidade. Se você tem este interesse na espiritualidade, participe conosco, se inscreva e vamos juntos para o santo de hoje. Bom, este santo acumula milagres, afinal de contas, São Francisco Xavier tinha dons incríveis, poderia prever aquilo que aconteceria no futuro, um dom de ciência das coisas que aconteciam com as pessoas, com aqueles que ele falava, e também o dom de acalmar a tempestade. A sua imagem é associada a uma cruz e um caranguejo. Mas por que essa história, padre? Por que começou tudo isso? Bom, o milagre aconteceu justamente quando eles passavam, navegavam ali nas regiões, foi um grande evangelizador ali das ilhas, das regiões também da Índia. Ele evangelizou por muitos lugares, então fez muitos esses trajetos com o navio, com barcos, e assim viveu muitas experiências de tempestade. Por isso também ele é colocado como esse símbolo. E uma dessas tempestades, as pessoas não sabendo mais o que fazer, o santo, o que ele fez? Ele pegou o crucifixo que ele tinha de madeira e mergulhou no mar, pedindo ao Senhor que pudesse acalmar o mar, acalmar a tempestade. E naquele mesmo momento que ele mergulhou esse crucifixo, essa cruz, o mar se acalmou. E deu a tempestade cessou, mas o crucifixo simplesmente sumiu. Mas depois o que mais se espantou é que viram um caranguejo depois, quando eles chegaram já na terra firme, quando as coisas estavam tranquilas, viram um caranguejo saindo da água, trazendo o seu crucifixo. Este dom, esta graça, como que o Senhor pudesse falar com ele, toma novamente a tua cruz. Bom, mas vamos começar pelo início. Este grande homem nasce nas suas próprias terras, na própria terra da família, uma família nobre, por isso de grande status. Ali ela conhece também todo este caminho que Deus vai construindo para ele. Enfim, com esses conflitos que eram comuns ali, nós estamos falando do reino de Navarra, eram comuns naquela época, acontecem intrigas entre famílias. Ele que tinha nascido ali no dia 7 de abril de 506, logo já nos primeiros anos de vida, já começa a viver essas brigas, essas intrigas, essas guerras. E temos que os irmãos e os pais são justamente presos, colocados para serem mortos em grandes prisões, só que a graça de Deus vai ao alcance deles, embora eles tenham fugido para outras regiões, e vai retirar, vão fazer com que eles possam ser libertos, e eles escapam ali da morte. Mas mais tarde, eles já tinham seus 9 anos, quando seu pai já veio falecer, e consequentemente agora a mãe passava a gerir ali a vida, e por isso já colocou ele num colégio onde ele pudesse se desenvolver, pudesse ir à frente naquilo que também ela sonhava, tinha como pretensão dar uma boa vida intelectual ao seu filho. Assim, aos 14 anos, ele vai estudar no Colégio de Santa Bárbara, na cidade de Paris. Depois ele prepara-se para entrar na universidade, onde termina os estudos superiores ali de literatura, de humanidade, de filosofia. Ele começa a falar o francês, o italiano e o alemão. Vai começar também a lecionar, a ir para tantos lugares para poder colocar aquilo que é a sua capacidade intelectual à disposição dos outros. Ele se torna depois cofundador, isso mesmo, cofundador da Ordem dos Jesuítas, uma ordem que hoje se espalha pelo mundo inteiro, mas começou, entre aspas, também de uma amizade. Ele dividia um quarto que tinham na época dos seus estudos com um francês chamado Lefebvre e depois com um espanhol chamado Inácio de Loyola, que depois, junto com ele, fundariam assim a Companhia de Jesus. Na companhia, mas juntamente com Inácio de Loyola, havia mais outros dois que começaram tudo isso, começam também a deixar aquilo que Deus deseja conduzir na vida deles, fazem voto de pobreza, vão ser reconhecidos pelo Papa depois em 1541. Francisco depois vai ser ordenado como sacerdote em Veneza em 1537. E aí depois, praticamente aí com 7 anos de sacerdote, ele parte para a sua primeira missão, que é justamente num lugar no litoral sul da Índia. Nesse local vivia um povo que tinha como tradição a pesca.
E ali chegaram os hindus, que tinham como valor sagrado os peixes, então começaram a entrar conflitos entre aquele povoado e também os hindus com aquilo que são os aspectos da religiosidade deles. E quando chega Francisco com todo o cristianismo, eles percebem aquilo uma similaridade com o que eles já viviam, afinal os apóstolos eram na sua maioria pescadores, então eles reconhecem aquilo, se sentem muito acolhidos por aquela realidade e vão aderir ao cristianismo como religião. Isso vai provocar uma série de mudanças no local, vão acontecer realmente esse crescimento, essa expansão do cristianismo, dando também a São Francisco Xavier o título de apóstolo das Índias. Depois, Francisco vai chegar ao Japão em 1549 e vai enfrentar também os seus primeiros obstáculos no sentido de comunicar-se. Ele que tinha, como dissemos, falava o francês, falava o alemão e também o italiano, mas tinha dificuldade agora de aprender o japonês. Por isso, boa parte ele passou dessa evangelização lendo o catecismo, que foi traduzido por um amigo que ele conheceu justamente no Japão. Você percebe aí a perseverança dele. Porque se você tem dificuldade de conhecer uma nova língua, tem dificuldade de aprender, você tende a desanimar com o tempo. Mas ao contrário, ele realmente fez todo o esforço, teve muita paciência e perseverança e conseguiu aquilo que era a sua meta, aprendeu japonês, depois foi escrever livros em japonês para que pudesse a evangelização alcançar cada um deles de uma forma mais profunda. Depois ali naquela mesma região no Japão começa um trabalho de evangelização que vai levando à fundação de outras congregações, o empenho justamente dele de poder fazer florir ali todo o cristianismo. Percebe? Um homem que não para nas suas dificuldades, um homem que tem convicção daquilo que ele quer e luta por essas convicções. Era isso que levava toda a força do evangelho através desse coração. Depois ele vai regressar à Índia, deixa lá os seus filhos, aqueles que também fazem parte da Companhia de Jesus, para continuar o trabalho de evangelização. Retorna àquele país que de certa forma é a sua origem como missionário. Ele vai falecer em 1552, no dia 3 de dezembro, ele falece ali deitado numa esteira, junto com o seu crucifixo que ele tinha recebido de Santo Inácio. Ele carregava e quis realmente estar junto desse crucifixo que marca também um dos seus milagres e marca a sua história de amizade e de relação com Santo Inácio e com Deus. Tudo se unia nesse crucifixo. Depois, tantas venerações foram dadas a este homem, tanto o reconhecimento, os seus restos mortais que se foram realmente trazendo ainda mais devotos, afinal de contas, ele se encontra com o corpo intacto até hoje, colocado ali ainda na caixa de vidro, de prata, para que possa ser venerado. Assim se espalha a sua devoção e o seu significado, principalmente para todos aqueles que querem evangelizar, querem ir além e, sobretudo, alcançar ali a região do Oriente, aonde a luta pela evangelização, pelo cristianismo, ainda é longa e ainda passa por muitas dificuldades. Pedimos a este grande homem que possa interceder por nós, que possa nos dar força de perseverar, de ter meta e de sempre ter a certeza de que muito mais do que os nossos olhos veem é o desejo de Deus que vai nos direcionando e vai fazendo com que possamos alcançar lugares que nunca imaginávamos estar. Deus vos abençoe. Te espero amanhã para mais um testemunho dos santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.